No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre uma história dramática, mas com um final feliz. Criança de 9 anos de idade salva literalmente os seus pais através de um recurso do iPhone. Coloque o fone ao ouvido ou aumente o som da coluna que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico e inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. No mundo da tecnologia, as histórias de vidas salvas por meio de um pedaço tecnológico são de perder de vista. Aliás, já trouxe aqui ao canal 3 ou 4 episódios de situações reais que relatam exatamente isto que ainda agora acabei de falar. E hoje, para fechar mais uma semana tecnológica, trago mais uma história vinda dos Estados Unidos, através do jornal Boston 25, em que se enquadra numa história de sobrevivência que chega a arrepiar. Uma menina de nome Jaiseline Barbosa Brandão, de apenas 9 anos de idade, salvou literalmente os seus pais quando estes se encontravam desacordados após inalarem monóxido de carbono. Esta pequena criança de idade, mas grande em super-heroína, usou o iPhone do pai, que se encontrava bloqueado com o Face ID. Assim que ela apontou o iPhone para a cara do pai, este desbloqueou e permitiu então que ela ligasse de imediato para os serviços de emergência. Segundo a reportagem do jornal, o incidente ocorreu no dia 28 de outubro deste ano e a criança se encontrava deitada na cama quando ouviu o pai a gritar e, ao chegar ao quarto dos pais, ela encontrou a mãe já desacordada devido à inalação do monóxido. O pai perdeu a consciência logo de seguida. Achei que fosse apenas uma dor de cabeça, mas depois de 2 ou 3 minutos não senti mais nada, relata a mãe Marcelina Brandão. Rapidamente, a filha do casal pegou o iPhone do pai e desbloqueou o dispositivo segurando perto do rosto dele. Um facto curioso é que tenha sido provável que o recurso exigir atenção para o Face ID estivesse desligado, já que esta medida de segurança exige que o proprietário do aparelho olhe atentamente antes de o desbloquear. Após a ligação para os serviços de emergência, a menina levou a sua irmã de 7 anos para fora de casa em busca de ajuda de algum vizinho, segundo relatam as informações. A família Brandão foi levada para o hospital e todos, felizmente, estão bem de saúde e recomendam-se. Por fim, ainda de acordo com a reportagem do jornal, o incidente ocorreu devido a um vazamento de gás num gerador de energia que tinha sido emprestado. Embora o gerador tenha sido manuseado do lado de fora da casa por apenas alguns minutos antes de ser desligado e levado para dentro da residência, o monóxido de carbono espalhou-se rapidamente por toda a casa. E como vocês puderam ver, está aqui mais uma história em que a tecnologia salva vidas. Ou seja, há tanta coisa que nos dias de hoje pode salvar a vida das pessoas, mas chega a ser incrível como é que a tecnologia tem um efeito tão positivo e tão construtivo e tão regenerador na vida das pessoas. Conforme eu sempre vos disse, a tecnologia tem os dois lados da moeda, como tudo na vida. Se por um lado é capaz de destruir a vida de uma pessoa da noite para o dia, ao mesmo tempo também salva vidas e é capaz de criar amor, é capaz de criar paz, é capaz de construir laços de amigos, laços familiares, etc, etc. E por isso é que eu não me canso de trazer este tipo de histórias e sempre que eu olhar para estas histórias e sempre tiver nas minhas leituras diárias, estas histórias certamente irei trazer a vocês. Porque da mesma forma que estas histórias impactam a minha vida, impactam o meu dia-a-dia, impactam na esperança que há na humanidade,
acredito que também possa impactar a vossa vida. E por isso, sempre que houver oportunidade, sempre irei trazer este tipo de notícias. E de facto chega a ser arrepiante como é que uma história de uma criança de 9 anos de idade, que ainda está na sua tenridade, que está na idade de brincar na areia, de brincar na rua, de ainda não compreender as dificuldades da vida, não compreender ainda aquilo que lhe espera quando ela tiver mais maturidade, quando ela tiver mais consciência do que é aquilo que é o nosso dia-a-dia, ainda assim na sua inocência, mas talvez com uma consciência se calhar superior a muitas outras pessoas, teve a capacidade de uma forma reativa de reagir realmente perante uma situação daquelas que parecia uma situação delicada, era de facto uma situação delicada, ainda assim teve o discernimento, teve a coragem, mas principalmente coragem. Coragem talvez tenha sido a palavra mais forte nesta história. E ainda com toda aquela coragem, com toda aquela inocência, com toda aquela perspicácia e mesmo com toda a inteligência de uma criança de 9 anos de idade, soube que um pedaço de tecnologia como o iPhone, que tem o recurso que tem, ter apontado para a cara do pai usando a questão do Face ID, e foi por sorte que aquele recurso muito provavelmente tivesse desativado, tivesse desligado, porque de outra forma ela teria que abrir os olhos do pai e mesmo assim não sei até que ponto é que funcionaria, porque ela, para abrir os olhos do pai, ia estar com a mão à frente do rosto do pai e logo o iPhone dessa forma não iria conseguir ser desbloqueado. Por isso é quase certo, é 99% de certeza que aquele recurso tivesse desativado, e ainda bem que assim foi, porque assim permitiu que tivesse tido o final feliz que teve. E mesmo no meio daquela sorte, mesmo no meio daquilo que apontava para que tudo no fim desse certo, ela realmente teve essa perspicácia de apontar o iPhone para a cara do pai, desbloqueá-lo e assim rapidamente o telefone ser desbloqueado, ligando para os serviços de emergência, contando e relatando aquilo que estava dentro do seu alcance de inteligência, de perspicácia, de maturidade, pequena que fosse, mas ainda assim o suficiente para passar todos os dados necessários ao operador da chamada e rapidamente os serviços de emergência chegarem à sua residência e poderem salvar a família. E são histórias realmente como estas que, graças a Deus, teve um final feliz, que tudo correu bem, que certamente deve ter servido de aprendizado para aquela família, provavelmente serviu ao ponto de terem, isto já sou eu obviamente a especular, mas acredito eu que depois do incidente destes, que a família tenha mudado alguns hábitos, tenha mudado alguns comportamentos, porque sabem realmente o susto que apanharam, porque uma vez podem ter sorte, uma segunda já podem não ter, mais vale neste tipo de situações não brincar com a sorte. Certamente tenham mudado algumas situações do seu dia-a-dia, tenham mudado comportamentos, tenham se calhar investido talvez no futuro naquelas crianças com melhor e mais tecnologia, de forma a que com esse conhecimento extra possam empregá-lo da melhor maneira. E realmente são histórias como estas que nos fazem fazer imensas perguntas e às vezes poucas respostas temos, só mesmo quando passamos por este tipo de situações é que acabamos por dar valor às situações, é que olhamos para a tecnologia de outra forma e encaramos a tecnologia de outra forma e moldamos a tecnologia para o nosso dia-a-dia, para as nossas necessidades, para aquilo que efetivamente pode mudar o nosso dia-a-dia a cada passo que nós damos, a cada decisão que nós tomamos. A tecnologia de facto pode trazer mudanças, conforme eu sempre vos disse, pode trazer mudanças desde que a pessoa use para o bem, use para aquilo que deve usar de forma correta, de forma inteligente, de forma sábia, e se assim for, quase de certeza, posso-vos garantir 99,9% as coisas irão correr bem. E tudo só depende de nós e da forma que realmente usamos a tecnologia. Aqui está mais uma prova, esta é mais uma história que iremos juntar a uma série de episódios, a um livro virtual, se assim podemos lhe chamar, para um conjunto de histórias em que provam que a tecnologia pode realmente salvar vidas. Temos imensos casos, nomeadamente com estes relógios
que nós carregamos no nosso pulso, que hoje em dia monitoram tudo o que a gente faz, monitoram e ajudam regularmente o nosso dia-a-dia com o controle do sono, com os batimentos cardíacos, com o nosso respirar. Hoje em dia já permitem regular, ou neste caso medir a nossa oxigenação no sangue, permite medir tudo e mais alguma coisa. É uma questão de tempo até que realmente estes relógios possam evoluir a outro patamar, possam inclusive até medir diabetes de uma forma não intrusiva, ou seja, nós sabemos que nos dias de hoje para medir os diabetes é preciso dar uma pequena picada numa parte do corpo e extrair um pedaço de sangue para fazer essa análise, e a forma como está a ser estudado e a forma como a tecnologia está a evoluir nesse sentido é para que seja possível fazer a medição dos diabetes que não seja de forma intrusiva. E isto estou-vos a dar um pequeno exemplo, que é um relógio que, seja ele da Apple, seja ele da Samsung, seja ele de que marca for, Xiaomi, seja aquilo que for, são recursos, são dispositivos que salvam vidas, que na pior das hipóteses ajudam, que é mesmo assim, mas que podem transformar vidas se assim for necessário. E por isso é que eu sempre estou a dar dicas, sempre estou a trazer este tipo de histórias que mostram, que provam que realmente a tecnologia, se ela for bem empregue, se ela for bem usada, se for usada realmente de forma inteligente, no momento certo, no tempo certo, pode realmente transformar, pode salvar e pode mudar toda a nossa história de vida, pode mudar as nossas decisões, os nossos gostos, a forma como encaramos as coisas. Inclusive, a tecnologia pode restaurar relacionamentos, pode, fazer tanta coisa que o céu é o limite. A verdade é esta. Por isso, nunca deixem a tecnologia de parte, abracem sempre ela de forma positiva, de uma forma inteligente, porque certamente, se vocês o fizerem, a tecnologia irá trazer muitos benefícios à vossa vida. Caros ouvintes, chegamos infelizmente ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.